Voltamos com o nosso papo direto, estamos no nosso terceiro e último bloco, estamos conversando com a presidente da UFA, União de Famílias pelo Autismo, a Elci Matos. E a gente falando dessa realidade, né? Não só dela, familiar, como também da situação de Paranaguá. E aí, Elci, eu gostaria de, com relação ao que a gente já fechou até no segundo bloco, de algumas dúvidas, né? Vocês têm os grupos com pais, para poder compartilhar informações. Uma delas, inclusive, que de repente muitos pais talvez não saibam, que é a questão da carteirinha preferencial, que foi criada também em Paranaguá recentemente. Como é que funciona essa questão da carteirinha? Os pais, eles usam em que situações? E como é que você vê mesmo a conquista? Isso ajuda? Em que situações que de repente ajuda mesmo? Olha, assim, antes da carteirinha, né, os pais tinham que andar com laudo, né, a mãe principalmente, né, que vai levar o seu filho na terapia, precisa levar num banco, no supermercado, e ela não tinha essa preferência, né, então ela tinha que estar com um laudo na mão, né? Ou ela tinha que ir lá na internet e baixar uma carteirinha lá, que às vezes não é oficial, né? Certo. Mas elas estavam até recorrendo a isso para poder ter preferência. E mesmo assim, elas eram questionadas na hora de pedir, de exigir a preferência. E essa preferência, vamos entender o porquê dessa preferência? É por conta da questão até da paciência da criança, Sim, ali é isso, né? Sim, eles não têm, né, essa paciência de ficar esperando, né, de esperar a vez. Eles não entendem por que eu tenho que ficar aqui parado, né, esperando o quê? Esperando o quê? Eles não estão entendendo. Eu gostaria de contextualizar isso até para o pessoal que acompanha, porque assim, eu fico até imaginando a situação. Você está dentro do banco. E aí tem uma pessoa que chega e vai lá no preferencial, uma mulher como Elci, que você não vai dizer que é da terceira idade nunca na vida, não é de jeito nenhum. E aí você coloca, de repente, vamos imaginar uma criança ou um adolescente, sei lá, uns 7 anos de idade, né? Grandinho e tal, normal, ele anda, ele olha. Aí você vai dizer, por que essa cidadã está cortando a minha preferência na fila? E aí é por isso que a gente tem que realmente imaginar que toda situação, às vezes, né, geralmente tem uma resposta. Tem gente que se intromete mesmo, que é abusado, mas tem situações como a de vocês, que no caso é realmente vamos imaginar que comece a encher, e aí essa criança começa a ficar impaciente, daqui a pouco começa a gritar, criar uma situação constrangedora. Não é só pela situação constrangedora, é pelo sofrimento dela mesma, porque a reação dela é de insegurança, de medo. Me corrija, né, se eu estiver errada. Isso mesmo. É uma situação em que ela não sabe como lidar. Então, vamos colaborar, vamos entender, né? Ainda bem, então, que foi feita essa carteirinha. É por isso que eu estou perguntando, porque às vezes as pessoas não vão entender e às vezes olham e aquele quadro que parece normal, natural e que não necessitaria desse tipo de situação, ele acaba precisando sim, porque você evita uma série de situações, não só para a criança, que é o principal objetivo, de evitar realmente que ela se sinta mal, mas até para todos os outros em volta, né? O bom funcionamento do espaço, você consegue o teu serviço, o outro também consegue o que ele precisa no ambiente, tem tudo isso. Inclusive, você falando isso, eu até vou pedir ajuda para a imprensa, para você, para outros da imprensa, que possam estar divulgando essa carteirinha. Legal. Porque assim, não precisa eu estar dizendo assim, meu filho é autista, está aqui minha carteirinha. Eu não preciso estar mostrando para as pessoas essa carteirinha. As pessoas têm que imaginar, não, de repente aquela criança pode ser autista. Então é uma falta de conhecimento, sabe, das pessoas. Às vezes as pessoas estão irritadas ali também no banco, com pressa. A gente não sabe, cada um tem a sua situação. Banco, supermercado, farmácia, né? Várias situações e que realmente precisa desse momento. E você ou qualquer outra mãe, às vezes não tem como deixar em algum canto simplesmente. Está levando porque já passou numa consulta, já fez alguma coisa, quer dizer, a gente precisa pensar um pouquinho que aquilo tem um porquê. E aí a questão da carteirinha, como é que as pessoas podem fazer?
antes disso, até veio uma dúvida aqui antes. Você já ouviu algum pai ou alguma mãe que mesmo com a carteirinha chegou em algum lugar e o estabelecimento não sabia que tinha carteirinha? Já. Ah, olha só. Já aconteceu, até eu ia falar. Assim, tem uma mãe que relatou no grupo que ela foi no banco, apresentou a carteirinha e mesmo assim a atendente do banco não queria atender. Ela duvidou daquela carteirinha e também ela duvidou que a criança fosse autista, entendeu? Então eu penso assim, tem que ter um pouco de sensibilidade das pessoas também, né? Por que eu vou apresentar uma carteirinha assim do nada só para simples... Só para poder furar uma fila? Pelo amor de Deus. Intenção de furar uma fila? Não, né? E assim, como você falou, a criança muitas vezes ela não aparenta, às vezes ela está tranquila, ela está quietinha ali. Exato. Você olha assim, você não está escrito na testa da criança que ela é autista. Com certeza. Mas ela é autista. Então, é essa questão também, porque se você vê uma criança com síndrome de Down, você percebe que ela tem síndrome de Down. Porque ela tem o estereótipo. Agora, a criança autista não, ela não está escrito, né, que é autista. Então, as pessoas têm essa dificuldade de aceitar que aquela criança tem uma dificuldade de estar na fila. É essa a maior dificuldade que a gente enfrenta. Não, né? Ótimo a gente fazer esse registro. Foi e vou ajudar no que eu puder. Me diz uma coisa, como é que os pais, que inclusive, isso independe da idade do filho, né? Sim. Né? Como é que os pais devem proceder para conseguir a carteirinha? Então, a gente, quando fez essa questão da carteirinha, a gente pensou numa coisa oficial. A gente podia ter feito a carteirinha da UFA, mas assim, a gente pensou, não, tem que ser uma coisa oficial, que as pessoas reconheçam, que tem que ter o timbre de uma instituição. E claro, nada melhor do que a prefeitura, certo. Né? A instituição que, né, da nossa cidade, né, é a representatividade da nossa cidade. Então a gente foi até a prefeitura, conversamos, né, com o prefeito e colocamos para ele a necessidade dessa carteirinha. Aí, com certeza, foi bem aceito e a gente conseguiu essa carteirinha e a gente tem muita satisfação em dizer que é uma luta dos pais, né? Porque, lógico, eu sozinha, as outras que fazem parte da diretoria, não fazemos nada. Mas a gente sabe que junto com a gente tem muitos pais. E a gente se sensibiliza com cada um dos pais. Porque eu, nessa trajetória toda aí de 30 e poucos anos, né, eu tenho muita preocupação com essas famílias. E eu sei o que eles estão passando. Eu sei o que eles ainda vão passar. Então isso é que move a gente, sabe, a fazer. Todas nós temos dificuldades, todas têm filho autista. Nós somos 5 na diretoria e às vezes a gente enfrenta dificuldade de tempo. Tipo, hoje eu não posso sair porque meu filho está assim, hoje eu não tenho com quem deixar, né? Então, a gente não está conseguindo fazer mais coisas por causa dessas limitações que nós temos. Todas trabalham, todas têm família, né? Inclusive, vocês estão correndo até para oficializar, né? Correr atrás do CNPJ da própria UFA, né? A gente está fazendo CNPJ. Queria destacar também a nossa advogada Leilane, que ela foi assim maravilhosa, fez tudo assim sem cobrar nada, assinou várias vezes, foi até o cartório com a gente. Ela assim foi que impulsionou a gente a conseguir a condição de associação, né? Isso, ela que fez os trâmites pra gente. Certo. Porque não é fácil. Isso. De poder montar, estruturar, a gente sabe que é também uma parte... Levou 9 meses, na verdade. Olha só, uma gestação. E porque foi, o objetivo... que nós falamos, o bebê nasceu. Porque a ideia é, de repente, conseguir também recursos para poder melhor estruturar a associação? Sim, a gente quer, a partir do CNPJ, a gente vai poder fazer mais coisas, né? Receber verbos de projeto, né? E a gente pretende expandir isso. Inclusive, como a gente estava falando, a minha intenção era pedir um centro de convivência para os adolescentes e adultos.
Mas a necessidade das crianças menores era tão grande, quando a gente começou a ver aumentar, e também a gente pensou, não, esses que estão agora vindo, eles precisam muito, para quando chegarem na vida adulta, eles estarem bem melhor, né? É como eu falo, se meu filho nascesse hoje, ele não ia ter autismo severo, tenho certeza, ele ia estar moderado, né? De repente até melhor ainda, mas enfim, a gente tem que mudar a trajetória dessas crianças. Então a gente pensou muito nesses pequenos e a gente foi atrás desse centro, né? Que é o centro que foi feito agora, né? Do TEA, que a gente está assim muito satisfeito. Estamos muito felizes, as meninas até fizeram uma live lá, toda feliz da vida e já estão levando as crianças para terapia, as mães estão todas ansiosas, sabendo que agora tem uma perspectiva de futuro melhor para os filhos dela, porque a gente estava desamparado, né? E agora a gente tem uma esperança, a gente está muito feliz mesmo com esse centro. Bom, é bom para a gente saber que existem soluções, né? Mas quando elas colocadas em prática, a gente, de repente, é muita esperança. E para centenas de famílias de Paranaguá. Você estava falando também que a União, além de Paranaguá, tem famílias do litoral fazendo parte. Tem. Na verdade, a UFA é do litoral, né? A gente montou aqui em Paranaguá, mas a gente já vai fazer uma representação também na praia, né? De Pontal, em Matinhos, em Guaratuba. Morretes parece que só tem 2 crianças que eu entrei em contato, mas assim, a gente está tentando unir, né, mais forças, né, porque a gente sabe que uma associação tem muita força. Com certeza. Né? A gente sozinha não é nada, mas a associação junta pode fazer muita coisa. Me conta, nessa pandemia, a gente está aqui fazendo papo direto e destacando mesmo essas situações sempre voltadas para esse momento que a gente sabe que a gente também está passando. Nesses grupos que você tem de pais, o pessoal tem relatado uma mudança de comportamento dos autistas com relação a essa necessidade do confinamento, ou para eles, de alguma forma, é mais tranquilo de suportar? Como é que está sendo? Está sendo bem complicado. Muitos relatos de mães, né? Inclusive umas perguntas, como é que está seu filho, né? Ah, meu filho hoje está assim, meu filho está assado. Então elas ficam conversando ali, eu vou acompanhando, né, as conversas delas. E elas, muitas estão angustiadas, né? E daí elas estão se ajudando, tipo, eu faço isso, eu faço aquilo. Daí elas vão, né? E assim, só o fato de você conversar com uma pessoa e saber que ela está passando pela mesma coisa que você, isso já dá um alívio, né? Então, é muito legal esse negócio delas estarem interagindo ali. Eu vejo que tem crianças que têm bastante dificuldade, ficaram agitados, mas as terapeutas, elas estão entrando em contato com os pais, elas fazem vídeo, né, aqueles que tinham tratamento já, elas conversam. Então, elas, assim, eu tenho que dizer assim que o pessoal das terapias, eles são assim a parte mais sensível da sociedade, sabe? Depois dos pais, são os terapeutas, que são os nossos anjos que nos ajudam, assim. Nós estamos encerrando o nosso papo direto. Eu quero agradecer a Elci ter aceito o nosso convite. Elci, para encerrar, o que é que você diria para esses pais e mães com os quais você tem conversado e aqueles que ainda não conhecem a UFA também, de repente ter aí esse suporte, fica tranquilo, fica à vontade para deixar a tua mensagem. Eu queria falar o seguinte, os pais que têm um filho autista, a gente até já foi comparado com um soldado em meio a uma guerra, né? Então, tem lutas, tem dificuldade, tem. Mas a gente tem que ser forte, sabe? A gente tem que lutar, ser forte, apoiar uns aos outros, porque não são só as mães, a gente fala muito das mães, mas tem os pais também. Os pais também ficam muito angustiados, apreensivos. E os pais têm que saber que eles podem ajudar, entendeu? Não só as mães, mas os pais também. Sejam unidos, o casal, a família. Toda a família tem que ajudar. Não é só o pai e a mãe.
os tios, as tias, as avós, todo mundo pode ajudar. E eu queria pedir para a sociedade para ela ter um pouquinho mais de sensibilidade com as nossas crianças, né? Porque eles vão chegar no restaurante, eles vão gritar, eles vão correr, igual uma criança normal, né? Igual. E eles têm as particularidades deles, mas eles são crianças, simplesmente crianças. Até os adultos são crianças. Então, eu queria também agradecer muito, porque é uma oportunidade também que a gente tem de estar divulgando o nosso trabalho, né, da UFA, e também de fazer esse chamamento para os pais, para se unirem com a gente, para conversar sobre o assunto, né? E está lá a nossa página da UFA no Facebook, para quem quiser compartilhar as experiências e conversar com a gente. Valeu. Elci, muito obrigada. Para mim é uma satisfação conversar com você, conversar com outras pessoas que a gente tem batido papo aqui no Papo Direto, justamente para a gente conhecer um pouquinho mais de várias realidades, entender o que está acontecendo também nesse momento de pandemia com relação ao Covid, mas também trazer um pouquinho dessa consciência e o que a gente puder ajudar, né, com relação a esse público tão especial que é o dos autistas, a gente vai continuar fazendo. Papo Direto fica por aqui. Muito obrigada por você que tem acompanhado as nossas conversas e você pode continuar acompanhando então a nossa programação no canal 7.2 e também no YouTube, só procurar por Paranaguá Cidade Educadora, você vai poder ter acesso aos programas também, as gravações do Papo Direto de todas as edições que nós fizemos. A gente fica por aqui e eu te espero na próxima conversa que eu vou ter aqui.